Era uma manhã fria de outono em Nova York. A cidade seguia seu ritmo impiedoso, buzinas, passos apressados, celulares colados aos rostos, olhares perdidos em obrigações. Em meio a essa multidão desconectada, Lucas caminhava devagar, com sua bicicleta ao lado, após mais uma entrega de comida feita com atraso por conta do trânsito. A vida para ele nunca fora fácil, mas ele insistia em não perder a gentileza, mesmo quando parecia que o mundo fazia questão de ignorá-la. Lucas tinha 27 anos, pele morena, olhos atentos, sempre com a mochila nas costas e o fone de ouvido só no modo decorativo. Naquele dia ele estava esgotado, física e emocionalmente. Era o terceiro mês seguido que ele mal conseguia juntar o valor do aluguel. Mesmo assim, ele parou. No cruzamento da 5ª Avenida com a 42ª, uma senhora idosa lutava para se manter em pé, cercada por sacolas rasgadas, com os pertences espalhados pela calçada molhada. Muitos desviavam, outros até bufavam de impaciência. Mas Lucas viu, e isso mudou tudo. Ele largou a bicicleta, abaixou-se e perguntou com gentileza: "A senhora está bem?" A mulher, de cabelos grisalhos e rosto enrugado, com os olhos marejados, tentou sorrir. "Ninguém me ajuda há tanto tempo. Pensei que eu fosse invisível." Lucas a ajudou a se levantar, pegou as sacolas, comprou um novo guarda-chuva para ela e a acompanhou até a entrada do prédio onde morava. Um edifício antigo de fachada gasta, a poucas quadras dali. Ela agradeceu várias vezes, mas antes de entrar, tirou um envelope da bolsa e disse: "Guarde isso, só abra quando estiver em casa. É importante." Lucas não entendeu, mas aceitou. Voltou para sua rotina cansativa, sem imaginar que aquele gesto simples de humanidade estava prestes a virar sua vida do avesso. Lucas morava em um pequeno estúdio no Harlem, dividido com um amigo de infância chamado Troy. Os dois trabalhavam como entregadores em diferentes aplicativos, revezando turnos, bicicletas e até mesmo refeições quando o dinheiro apertava. O bairro era uma mistura de tradição e resistência. Murais coloridos, música nas calçadas e famílias que sustentavam suas raízes apesar do custo de vida crescente. Lucas era filho de imigrantes mexicanos. Cresceu aprendendo a ser discreto, a respeitar todos e a nunca esperar nada em troca. Sua mãe sempre dizia: "Quem planta bondade, um dia colhe milagres." Ele não acreditava muito nisso, mas repetia a frase como quem deseja que um dia vire verdade. A senhora que ele ajudou, no entanto, era um mistério. Seu nome era Margaret Winston, uma viúva solitária, sem filhos, moradora do mesmo apartamento há mais de 40 anos. Era conhecida entre os antigos vizinhos como a Dama do Sexto Andar, mas poucos sabiam realmente algo sobre ela. Desde que seu marido falecera, ela raramente saía e nunca conversava com ninguém. Lucas ficou curioso, mas o envelope ficou esquecido por quase 2 dias em cima da cômoda. Quando finalmente o abriu, encontrou uma carta escrita à mão, com caligrafia firme e elegante. "Lucas, você não me conhece, mas eu vi algo em você que poucas pessoas carregam hoje: compaixão genuína. Se você está lendo esta carta, é porque cumpriu o papel que o destino te entregou. Vá até o cartório da Rua Madison com este envelope. Você encontrará uma verdade inesperada." Dentro do envelope, havia também um cartão preto com o brasão de um escritório de advocacia renomado. A partir dali, nada mais em sua vida seria comum. No dia seguinte, ainda com dúvidas, Lucas pedalou até o endereço indicado. O prédio era imponente, com colunas de mármore e recepcionistas de terno, um contraste brutal com a simplicidade de sua vida. Ao mencionar o nome Margaret Winston e entregar o cartão preto, foi imediatamente conduzido a uma sala ampla, com janelas altas e móveis de madeira escura. "O senhor é Lucas Moreno?" perguntou uma advogada de aparência imponente, cabelos brancos presos em coque e uma postura quase teatral. "Sou..." "Por quê?" Ela abriu uma pasta e revelou algo que Lucas jamais esperaria ouvir. A senhora Margaret Winston o nomeou como herdeiro universal de seus bens.
e deixou registrado que isso foi uma escolha consciente, feita após um ato de generosidade verdadeira. Você a ajudou quando ninguém mais o faria. Lucas ficou sem palavras. Tentou argumentar, explicar que aquilo devia ser um engano, mas todos os documentos estavam ali, com datas, assinaturas, registros legais. Era real. A notícia espalhou-se rápido. Os vizinhos ficaram chocados e alguns parentes distantes de Margaret, que nunca se preocuparam com ela em vida, apareceram exigindo explicações, alegando que tudo aquilo era suspeito. Começaram a circular rumores. Pessoas insinuando que Lucas havia manipulado a senhora ou que ela sofria de demência. Uma sobrinha de segundo grau, que ele nem sabia que existia, entrou com um processo tentando anular o testamento. De repente, o gesto puro de gentileza que havia feito sem esperar nada em troca transformou-se em uma batalha moral e jurídica. Lucas passou a ser perseguido por jornalistas de tabloide, recebeu ameaças anônimas e teve sua vida pessoal invadida. Alguns amigos se afastaram. Até mesmo Troy, seu colega de apartamento, demonstrava desconfiança. A herança incluía um apartamento de cobertura avaliado em quase 2 milhões de dólares, uma conta bancária com cifras de 6 dígitos e uma galeria de arte particular com quadros assinados por artistas conhecidos. Mas o que mais pesava não era o dinheiro. Era o sentimento de injustiça. Lucas só queria viver em paz e agora precisava provar que era digno de algo que nunca buscou para si. Enquanto Lucas enfrentava o processo judicial, movido pela sobrinha distante de Margaret, sua vida começou a se entrelaçar com novas figuras que antes estavam à margem de sua história. Uma dessas pessoas foi Helen, a zeladora do prédio onde Margaret morava. Mulher de meia-idade, de olhar sereno e coração afiado, ela procurou Lucas certa noite com uma caixa de madeira antiga. Margaret sempre falou que o mundo estava cego para os bons, mas ela acreditava que ainda existiam anjos distraídos. Ela te chamava assim, contou Ellen com um meio sorriso. Dentro da caixa havia dezenas de cartas não enviadas, nas quais Margaret desabafava sua solidão, seu medo da morte e sua angústia por não ter a quem deixar sua história. Em uma delas, havia um trecho que dizia: se um dia encontrar alguém que veja além do meu casaco puído e das minhas mãos trêmulas, deixarei nele o meu mundo. Além disso, Helen revelou que Margaret fora uma importante curadora de arte nos anos 70, responsável por alavancar a carreira de diversos artistas. Ela havia se afastado do meio por causa de um escândalo envolvendo plágio e traição de um parceiro de negócios. Desde então, vivera reclusa. Essa subtrama revelou não apenas a profundidade de Margaret, mas também o motivo de ela ter reconhecido em Lucas um espírito raro. Ele, um entregador desacreditado, e ela, uma curadora esquecida, ambos invisíveis a seu modo e agora unidos por um laço que transcendia o tempo. Enquanto o processo seguia, a mídia passou a enxergar outro ângulo da história, o de uma mulher esquecida que finalmente encontrou alguém que a viu de verdade. A audiência que definiria o destino da herança foi marcada para uma manhã chuvosa, 3 meses após a morte de Margaret. O tribunal estava cheio, repórteres curiosos e até galeristas antigos que tinham trabalhado com ela décadas atrás. Lucas compareceu com um terno emprestado, nervoso, com as mãos suando frio. Seu advogado, indicado por um grupo pró bono de defesa de minorias, havia feito um trabalho meticuloso, mas o desfecho ainda parecia incerto. A reviravolta veio quando uma testemunha inesperada foi chamada. Harold Stein, um renomado colecionador de arte contemporânea e amigo pessoal de Margaret nos anos 70. Ele entrou com passos firmes e um envelope em mãos. Margaret me escreveu 3 dias antes de falecer, disse ele, com a voz embargada. Ela me contou sobre Lucas. Disse que encontrou no olhar dele a mesma sensibilidade que buscou a vida inteira em um artista.
e que, pela primeira vez em décadas, sentiu que sua vida ainda fazia sentido. O juiz pediu silêncio. Harold então entregou ao tribunal a carta original, assinada e datada, onde Margaret deixava claro que seu último desejo era justamente o de deixar tudo com aquele jovem entregador, que com um simples gesto lhe devolveu a dignidade. A atmosfera no tribunal mudou. A sobrinha, visivelmente abalada, percebeu que suas chances haviam evaporado. A advogada dela tentou reagir, mas já era tarde. Na saída, ao ser abordado pelos repórteres, Lucas apenas respondeu: "Eu não fiz nada de especial. Só ajudei alguém que precisava. Acho que isso deveria ser normal, não motivo de notícia." Mas no coração dele, algo já havia mudado para sempre. Após o julgamento, Lucas se tornou uma figura inesperada na cidade. Artigos em jornais, convites para entrevistas, mensagens de desconhecidos dizendo que sua atitude havia reacendido a fé na humanidade. Tudo parecia um sonho, mas ele continuava o mesmo. Ele decidiu não se mudar imediatamente para a cobertura herdada. Continuou no pequeno estúdio por mais algumas semanas, precisando de tempo para absorver tudo. As noites eram silenciosas, mas agora cheias de pensamentos sobre como aquela escolha, feita em segundos, mudara tudo. Troy, seu amigo de quarto, que antes se mostrara distante, o procurou para se desculpar. "Eu fiquei com inveja, cara. Achei que você tinha dado sorte, mas agora eu vejo que foi outra coisa. Você fez o que eu talvez não faria." Lucas o abraçou. Não havia mágoa. Ele também procurou Helen, a zeladora, e a convidou para ajudá-lo a organizar a galeria deixada por Margaret. Juntos, decidiram abrir o espaço ao público, com entrada gratuita para escolas públicas e jovens artistas. As redes sociais passaram a chamar o lugar de O Refúgio de Margaret, um santuário para histórias esquecidas, redescobertas através da arte e da bondade. A sobrinha, após perder o processo, tentou recorrer, mas desistiu diante da força dos testemunhos e documentos. Sumiu do noticiário como veio, brevemente. E quanto a Lucas, ele nunca deixou de andar de bicicleta, mas agora, quando pedalava, não era mais por necessidade, era por escolha. A cidade seguiu seu ritmo, mas para ele o mundo havia desacelerado, só o suficiente para que o coração pudesse ser ouvido. Com o tempo, Lucas entendeu que a herança mais valiosa não era o dinheiro, o apartamento ou a fama repentina, mas a possibilidade de fazer algo que realmente importasse. Ele começou a estudar à noite. Matriculou-se em um curso de curadoria e história da arte, inspirado pelos escritos e anotações deixados por Margaret. Em suas palavras, ele encontrou uma mentora póstuma, alguém que, mesmo ausente, o guiava com uma lucidez impressionante. Lucas também passou a dar palestras em escolas públicas, contando sua história não como conto de fadas, mas como um lembrete de que gentileza transforma realidades e às vezes salva vidas. O Refúgio de Margaret ganhou notoriedade por apoiar artistas urbanos, jovens que pintavam muros e paredes, que agora viam seus trabalhos emoldurados e expostos com respeito. Lucas fazia questão de conhecer cada um, ouvir suas histórias, suas dores, suas visões de mundo. Certo dia, uma jovem chamada Keisha, de 17 anos, mostrou a ele um retrato que pintou baseado em sua história. Era a imagem de um homem comum, de capuz, segurando um guarda-chuva sobre uma senhora sorridente. Era simples, mas profundo. Lucas se emocionou. "Você captou tudo sem palavras", disse ele. Ao ver os jovens se emocionarem com Margaret sem nunca tê-la conhecido, Lucas entendeu. O legado dela não foi apenas material, foi humano. Ela viu nele um espelho de sua própria luta contra a invisibilidade. E agora, ele fazia com outros o que ela fez com ele. Internamente, Lucas mudou. De um homem que apenas sobrevivia, passou a ser alguém que agia com propósito. Aprendeu a confiar mais em si,
a valorizar os pequenos sinais da vida e a acreditar que, mesmo num mundo apressado, ainda há espaço para milagres silenciosos. Ele continuou simples. Recusou convites para realities, para comerciais. Preferiu o anonimato da contribuição silenciosa. Na primeira primavera, após a sua virada de vida, sentou-se em frente à galeria, observando o movimento. Ao seu lado, uma placa discreta dizia: "Seja o motivo pelo qual alguém acredita que ainda vale a pena acreditar." E naquele momento, Lucas soube que não era mais o mesmo. O sucesso da galeria e a nova postura de Lucas chamaram a atenção de uma fundação internacional de arte comunitária. Eles ofereceram apoio financeiro para expandir o projeto, com uma condição: que Lucas assumisse oficialmente a curadoria de um evento anual, reunindo artistas de diversas partes do país. Embora lisonjeado, ele hesitou. Sentia que ainda não era digno de tanto. O medo do fracasso, de decepcionar aqueles que acreditaram nele, voltou a rondar seus pensamentos. Enquanto isso, uma nova subtrama se desenvolvia. Um dos artistas acolhidos pela galeria, chamado Miguel, teve uma de suas obras destruída por um grupo intolerante. O caso ganhou repercussão e reabriu debates sobre preconceito, invisibilidade social e resistência cultural. A pressão aumentava. Lucas sabia que, como líder do projeto, precisava se posicionar. Não apenas para defender Miguel, mas para reafirmar o propósito da galeria: dar voz aos que nunca tiveram espaço. Ele reuniu os artistas e decidiu: vamos reconstruir a obra, juntos, e vamos mostrá-la na Praça Central para todos verem. A comunidade se mobilizou. A repercussão na mídia foi enorme, mas nem todos estavam do lado deles. Algumas figuras públicas criticaram o uso do espaço público para a arte de rua. A tensão crescia. Lucas entendeu que não bastava receber um legado, era preciso sustentá-lo com coragem. Ele estava prestes a tomar uma decisão que definiria de vez sua trajetória. O evento foi marcado. A cidade assistiria ao vivo se o garoto invisível da bicicleta era mesmo o homem que merecia o nome de Margaret Winston em sua história. No sábado ensolarado, a Praça Central de Nova York estava lotada. Câmeras, curiosos, críticos de arte, apoiadores e até manifestantes contrários ao evento formavam um mar de olhares e expectativas. Ao centro, coberta por um grande tecido branco, estava a nova obra coletiva de Miguel e dos outros jovens artistas da galeria. Lucas estava ali, de pé, com o microfone nas mãos. Pela primeira vez, não como entregador, nem como herdeiro improvável, mas como porta-voz de algo maior do que ele. "Quando ajudei uma senhora na rua, não sabia que ela mudaria minha vida", começou ele. "Mas aprendi que os pequenos gestos podem ecoar mais do que os grandes discursos." Ele fez uma pausa. O silêncio era total. Esta galeria não é sobre arte fina ou fama. É sobre enxergar o outro. Margarete me enxergou. E agora eu quero que todos aqui enxerguem cada um desses artistas que por muito tempo foram ignorados por esta cidade. Com um aceno, Lucas puxou a corda e o tecido caiu. A escultura revelada era impressionante. Um mosaico tridimensional de rostos diversos, unidos por traços de cores vibrantes, com frases reais escritas por moradores de rua, jovens de periferia e imigrantes. No centro da escultura, uma imagem: a senhora Margaret, sentada em um banco, sorrindo, enquanto um jovem lhe estendia a mão sob a chuva. O impacto foi imediato. Parte da multidão aplaudiu de pé. Outros se emocionaram em silêncio. E até os críticos mais rígidos reconheceram. Aquilo era mais do que arte, era um manifesto vivo de humanidade. Miguel, emocionado, chorou abraçado a Lucas. Pela primeira vez, sua arte foi celebrada em público. A imprensa internacional cobriu o evento como um marco cultural. E ali, no meio da praça, Lucas percebeu que havia feito o impossível. Transformou um gesto esquecido em um movimento eterno. Ele não apenas honrou o legado de Margaret,
Ele continuou o legado dela. Meses se passaram desde o evento na praça. A galeria cresceu, ganhou filiais em bairros menos favorecidos e passou a servir como ponte entre jovens artistas e oportunidades reais. O nome de Margaret Winston agora era sinônimo de inclusão e transformação. Lucas, por sua vez, encontrou seu verdadeiro lugar no mundo, não como herdeiro, mas como construtor de um novo futuro. Ele já não carregava mais dúvidas sobre seu merecimento. Aprendeu que a verdadeira herança não está no que se recebe, mas no que se faz com aquilo que se recebe. Troy abriu uma cafeteria ao lado de uma das galerias e contratava jovens em situação de vulnerabilidade. Helen tornou-se coordenadora cultural do projeto e Miguel passou a ministrar oficinas para adolescentes em centros comunitários. Certa noite, ao encerrar mais uma visita guiada na galeria, Lucas encontrou uma idosa no portão, perdida e com sacolas caídas no chão. Ele sorriu, caminhou até ela e estendeu a mão. "Precisa de ajuda?" Ela aceitou com gratidão. E naquele gesto repetido, como um ciclo que se fecha com ternura, o mundo parecia confirmar que a gentileza sempre encontra um jeito de voltar. Anos depois, no hall principal da galeria original, uma placa discreta foi instalada com os dizeres: "Aqui, um simples gesto mudou destinos." Ali, diariamente, crianças, jovens e idosos cruzavam portas abertas não apenas por arte, mas por empatia. E enquanto o mundo corria lá fora, naquele espaço, o tempo parecia sempre parar, só por um instante, para lembrar que ainda há esperança. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você acredita que precisa lembrar do poder da gentileza. Deixe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Lucas. E se você já viveu algo parecido, conte pra gente. Inscreva-se no canal e continue com a gente em mais histórias que transformam.